sobre o peeling de fenol que ganhou, né, a mídia essa semana. Será que ele faz mesmo mal? É com você, Rê. Assunto muito importante da gente conversar no estúdio também, até para servir de alerta para muitas pessoas sobre esse tipo de procedimento, né? Porque, como a Pan disse ontem, uma notícia muito triste foi divulgada, né, por diversos veículos jornalísticos. Um empresário de 27 anos faleceu após realizar um procedimento conhecido como peeling de fenol numa clínica que pertence a uma esteticista famosa nas redes. E a gente vai entender mais sobre esse caso agora. Veja aí. O empresário Henrique Chagas morreu após realizar um peeling de fenol nessa clínica, que fica no Campo Belo, região sul da capital paulista. A dona do estabelecimento é a influenciadora Natália Fabiana de Freitas Antônio, conhecida como Natália Becker, é suspeita pelo crime. Após a morte de Henrique, ela informou ter passado mal e foi levada ao hospital sem prestar depoimento à polícia. O caso, que antes havia sido registrado como morte suspeita, passou a ser investigado como homicídio. A informação foi divulgada pela Secretaria da Segurança Pública de São Paulo. De acordo com o boletim de ocorrência do caso, uma ambulância do SAMU foi acionada e constatou a morte de Henrique na própria clínica. Uma das suspeitas é que o empresário possa ter tido um tipo de reação alérgica ao tratamento e morrido por choque anafilático pelo uso de alguma substância química. Especialistas afirmam que existem algumas contraindicações e que é obrigatório realizar exames prévios para verificar alergias, por exemplo, o que, segundo o companheiro de Henrique, não foi solicitado pelo estabelecimento administrado por Natália Becker. O peeling de fenol é indicado para o tratamento de rugas e flacidez, mas também é usado para tratar marcas de acne. Esse era o objetivo de Henrique, que saiu de Pirassununga, no interior do estado, no mês passado, para conhecer a clínica que havia encontrado pelas redes sociais. Na visita, aderiu ao procedimento e pagou cerca de R$ 4.300. A Secretaria Municipal da Saúde está apurando a ocorrência junto à Vigilância Sanitária. O estabelecimento, no entanto, tinha licença de funcionamento, segundo a Subprefeitura de Santo Amaro. Nosso agradecimento sempre à nossa equipe de jornalismo aqui da TV Gazeta, né? Lembrando que o Jornal da Gazeta vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 7 horas da noite. Agora vamos continuar falando sobre esse assunto, né? Para entender mais sobre o peeling de fenol e quais são os cuidados com esse procedimento. Para isso, a gente convidou a doutora Renata Violato, que é dermatologista, para participar do nosso programa. E vamos aproveitar para falar também sobre a relação de outros peelings com rejuvenescimento facial, né? Se você tem alguma dúvida, manda pra gente, @Gazeta Mulheres. A gente espera a sua pergunta aqui, tá? Olá, tudo bem, doutora? Olá, seja bem-vinda. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Vamos entender, antes de mais nada, o que é o peeling de fenol, que ficou tão famoso e muita gente não tinha ouvido falar até então? Sim, o peeling de fenol, ele é utilizado na medicina, na dermatologia há muitos anos. Recentemente ele ficou mais famoso, mais falado. Porém, ele é um ácido, né? Ele faz uma lesão na nossa pele, uma lesão profunda, tá? Ele gera uma necrose de coagulação na nossa pele. Então, ele consegue atingir camadas bem profundas da pele, por isso que ele é um peeling mais agressivo. Tá. Agora, 27 anos. Uma das coisas que me chamou a atenção nessa notícia é porque a gente viu, há um tempo atrás, um antes e depois que viralizou de uma senhora, né, que fez, eu não sei se aqui do Brasil ou de fora, que estava com bastante rugas mais profundas, a pele bem caidinha já aqui, né, com aquele bulldog, como a gente chama. E o antes e o depois dela mostra uma transformação fantástica com o resultado do peeling de fenol. Realmente uma pele nova. A mulher ganhou aí uns 30 anos com facilidade, né? E essa imagem correu o mundo, acredito eu, né, como se fosse um grande milagre. Antes de chegar nos 27 anos, eu queria que você explicasse. Esse procedimento é antigo, não tem nada de novo no peeling de fenol, né? Nada. O peeling de fenol ele é utilizado há muitos anos por médicos, dermatologistas. A gente já está bem acostumado, é uma coisa que a gente já tem contato há muito tempo. Só que agora ele ficou mais falado, né? Tá. E, na verdade, a principal indicação que as pessoas procuram ele é realmente o rejuvenescimento. Como você disse, dessa mulher que rejuvenesceu, porque como ele tem uma ação bem profunda, ele chega até a derme profunda, ele consegue fazer um estímulo de colágeno um pouco mais profundo que os outros peelings. Então ele consegue tratar rugas mais profundas, melhorar a textura de pele, então ele é bastante procurado para rejuvenescimento. Nesse caso, né, desse empresário, ele era jovem,
com 27 anos, porém no caso dele eu acho que ele procurou para tratamento de cicatrizes de acne, que é outra indicação também do peeling de fenol, que cicatrizes de acne a gente precisa de tratamentos mais profundos mesmo. Ah, então entendi. Então, nesse caso, a indicação para pessoas mais jovens, obviamente 27 anos ainda não é com relação ao envelhecimento, então era para cicatrizes de acne. Acredito E apresenta eu um que bom sim. resultado nesse caso? Sim, por ele ser profundo, né, a gente consegue atingir camadas mais profundas. Cicatrizes de acne é uma alteração que a gente precisa de vários tratamentos normalmente. Eu particularmente prefiro as tecnologias, mas o peeling de fenol é uma das coisas que a gente pode lançar a mão para tentar tratar. E aí você disse que chega nas camadas mais profundas da pele, provocando uma necrose nessas camadas superiores. Então, Exatamente. ele vai tirar a epiderme, chegando na derme. Chegando na derme, exatamente. E assim, a profundidade que ele atinge depende da concentração, depende da técnica de aplicação, depende do tipo da pele da pessoa, se é uma pele mais fininha, uma pele mais grossa. Então, assim, é um pouco até imprevisível a profundidade que ele chega. Então, é uma coisa mais complicada, assim, né? Tá. Mas ele chega até derme profunda. Agora, a gente sabe que está saindo na mídia agora que é um procedimento que deveria ser feito num centro cirúrgico, Isso. num hospital, com o paciente monitorado, com muitos cuidados, justamente pela agressividade do tratamento. Nesse caso, foi feito numa clínica, como a gente viu, né? Exatamente. Quais são os profissionais que podem atuar com esse tipo de procedimento e aonde? Então, o fenol, ele tem algumas toxicidades sistêmicas que a gente fala. Além dos efeitos locais na pele, que podem acontecer adversos, acho que esse fato dele poder ter toxicidade cardíaca, renal, hepática, então ele pode alterar a função do nosso fígado, do nosso rim, do coração, pode gerar arritmias. Então, tudo isso faz o peeling de fenol ser um procedimento médico, porque precisa de um cuidado um pouco maior, uma monitorização. O paciente ele tem que ficar monitorizado algumas horas depois do procedimento. Então, a indicação é de fazer em centro cirúrgico, com acompanhamento médico, com uma monitorização cardíaca, respiratória, para ver se está indo tudo bem. Tem algumas particularidades na técnica de aplicação que também fazem diferença. Então, a gente vai aplicando por pequenas áreas, dando uma pausa entre uma área e outra, de uns 15 minutos mais ou menos, para evitar essa toxicidade. Então, assim, ele é um procedimento cheio de cuidados. Então, ele é um procedimento médico. Tá, e tem que fazer exames anteriores também ao Exatamente. procedimento para ver se o organismo aguenta tudo isso. Isso, exatamente por ele ser tão tóxico para alguns órgãos, é legal a gente checar antes se está tudo bem. Então, Tá. fazer um check-up cardiológico, pedir uns exames de sangue para ver se está tudo bem com a parte de rim, de fígado. Isso é muito prudente e é obrigatório, principalmente quando a gente faz áreas extensas. Um rosto todo, que a gente fala de full face, já é uma área extensa e, teoricamente, tem que ter esses cuidados. Bom, é um tipo de procedimento que deve doer pra caramba. Sim. Não sei se é verdade, mas é Dói. verdade que a gente tem que ficar uma semana sem abrir os olhos? Ele gera um inchaço bem grande, né? Um edema, uma exudação que a gente chama, fica até meio úmido o rosto, né? Depois. Isso pode durar uma semana, 10 dias, até umas 2 semanas. 1 mês sem sair de casa e 3 meses sem tomar sol. Exatamente. Uau, é muita coisa. Bom, vamos falar de outras situações, então? Mais tranquilas, que a gente consegue fazer sem agredir tanto a pele, sem Sim. precisar de tanta restrição, né? A gente tem aqui alguns tipos de ácido que você trouxe também. Então, existem outras formas da gente fazer peelings Exato. menos profundos, menos agressivos e conseguir bons resultados também, doutora? Exatamente. Os peelings, eles são classificados em superficiais, médios e profundos. O fenol, ele é um peeling profundo. O que a gente costuma fazer na nossa rotina dermatológica são os peelings superficiais ou no máximo médios, que são aqueles que são mais tranquilos, tá? Tá. E existem os ácidos em baixas concentrações, que eles têm uma descamação bem superficial na pele que a gente acaba usando em casa também, porque todo peeling acaba sendo um tipo de ácido. No caso do ácido retinóico, por exemplo? Isso, então o ácido retinóico é um peeling superficial, o ácido glicólico é um peeling superficial.
ácido salicílico, tem alguns que a gente usa tanto em casa como no consultório, que muda só a concentração, mas que fazem um efeito bem mais superficial e não precisam de todos esses cuidados e eles não têm uma toxicidade sistêmica, são super tranquilos. Então a gente tem eles representados aqui e tem um aqui no cantinho que é o ácido hialurônico, que apesar de ter esse nome de ácido, ele não tem nada de peeling. Ele é um Isso. hidratante. Exatamente, é interessante, a gente fala ácido hialurônico, já vem esse nome ácido, você já acha que é uma coisa um pouquinho mais... Não, ele é hidratante. Tá. Ele serve para hidratação, para rejuvenescimento leve, então ele é mais usado, não usamos como peeling, a gente usa mais ele em produtos de skincare em casa. Tá. Agora você trouxe o retinóico ali, eu queria saber se existe uma forma correta de aplicação desses ácidos em casa. Existe. Na verdade, esse daqui é o peeling de ácido retinóico. A gente já vai demonstrar aqui como que aplica no consultório. Pode ficar à vontade. Pode? Uhum. Mas em casa, a gente sempre orienta que os ácidos devem ser usados numa camada fina, em quantidade não muito grande, para você não ter irritação na pele. Tá. Tá? Qual é a forma certa, então? Então, aqui eu vou fazer sem luvas porque é um boneco, mas no consultório a gente faz com luva, né, com toda a proteção individual. O ácido retinóico ele é amarelado. Aqui a gente tem uma manipulação do ácido retinóico que a gente coloca uma corzinha. Por quê? Porque o paciente ele sai do consultório com o ácido, ele age por tempo de contato. Tá. Então a gente aplica no rosto do paciente. Vamos fazendo assim por todo o rosto. E o paciente vai embora com esse ácido depois. A gente orienta a lavar em casa com água, depois de 4 a 6 horas mais ou menos. Daí depois de uns 2, 3 dias começa a ter uma descamação superficial, parece um esfareladinho na pele. Pode ficar um pouquinho mais sensível e a recuperação demora mais ou menos uma semana. Tá. Mas dá para manter as atividades normais. Então existem alternativas, gente. Não precisa chegar, né, na situação mais Exatamente. extrema, né, para um rejuvenescimento. Importante que a gente sempre se cuide. Fica o recado aqui dos cuidados que a gente tem que ter na escolha de qualquer tipo de procedimento na pele. Faça isso com quem Exato. realmente estudou, com quem realmente entende e com todos os cuidados necessários. Informação é uma arma poderosíssima que pode, inclusive, salvar vidas. Exato. Então vamos se informar, né? Doutora, Exatamente. obrigada, viu? Obrigada pela você sua pelo presença convite. aqui. Obrigada. @Renata Violato, dermatologista, você vai lá e vai seguir no Instagram também para mais informações. @Renata Violato Dermato. @Renata Violato Dermato.